Agora, tá gravando. E eu mutado. Sejam bem-vindos, gente, ao nosso nono Lingo Talk com a fantástica Karine Cardoso, que vai falar hoje da experiência de estudos na Universidade de Montréal. Ela é embaixadora da Universidade de Montréal no Brasil, assessora de investimento, vai contar um pouco também sobre a experiência no mundo das tecnologias e no mundo das finanças. Oi, Então, eu só... agora é com vocês. Muito obrigada, Alexandrine. É um prazer estar aqui com essa comunidade, que vai ser um prazer ter essa troca hoje à noite. Obrigada. Muito obrigado, Alexandrine. Então, Karine, de novo, muito obrigado de estar conosco hoje. Eu gostaria de começar essa entrevista com o que a gente chama de portrait chinois, ou seja, retrato chinês em português. Então, a ideia é fazer perguntas para você entender melhor quem é, por meio de analogias, tá ok? Então, Tá certo. a pergunta é a seguinte: se você fosse um objeto, o que você seria e por quê? Ok. Eu seria uma prancha de surf. Vou explicar por quê. Porque eu adoro surfar, é uma das minhas paixões. Não sou Medina na vida, ainda estou nível intermediário, mas a ideia de ser uma prancha, porque eu teria contato direto com as ondas do mar, que é uma sensação agora que eu não posso, né? Para surfar, eu preciso da prancha. Então, acho que seria uma experiência bem interessante sentir a onda do ponto de vista da prancha. Parece muito legal, verdade. Gostou dessa ideia. Então, muito obrigado. Então, a gente já percebe que você tem um currículo muito rico, que talvez seja um pouco difícil de resumir em 5 minutos, viu? Mas pode tentar contar para nós de onde você vem, sua paixão, sua carreira até hoje e talvez seu projeto atuais. Claro. Eu nem dei boa noite para todos, então, oficializando aqui, boa noite. Então, vocês vão perceber que a minha carreira, a minha trajetória, ela não é nada convencional. Então, espero não deixar ninguém dormindo aqui essa noite. Eu estudei física, eu comecei aqui no Brasil, depois eu tive uma bolsa para estudar na Université de Montréal, então eu fiz minha graduação lá e depois eu fiz um mestrado em física experimental. Eu pensava que eu iria seguir a carreira acadêmica, mas no meio do caminho eu percebi que eu gostava muito das pessoas, desse lado de comunicação. Então, eu decidi não seguir mais a carreira acadêmica e decidi voltar ao Brasil. No Brasil, eu trabalhei no Parque Tecnológico, para mim foi bem interessante essa experiência, no Parque Tecnológico de São José dos Campos, e foi ótima essa experiência para mim, porque eu pude trabalhar com as startups, com pequenas e grandes empresas, e ter essa visão do mundo de negócios. Na sequência, eu fui trabalhar no Consulado do Canadá, no escritório do governo do Quebec, como assessora para assuntos econômicos, que foi uma experiência bem dinâmica, porque eu pude aproveitar toda a minha rede de contatos que eu tinha lá no Quebec, com toda a minha rede aqui no Brasil, e gerar negócios entre os dois países. Então, foi um aprendizado bem interessante. E, então, como se já não bastasse essa experiência de negócios, relações internacionais, eu queria experimentar o mundo das tecnologias. Então, eu fui trabalhar numa consultoria brasileira que se chama Blue Shift, ela é especializada em Big Data Analytics e também em inteligência artificial, e nessa experiência eu tive contato, eu era gerente de parcerias, então a minha função era cuidar do relacionamento com os grandes players tecnológicos, né, da Blue Shift com a Microsoft, com a Google, com a AWS, então foi bem rico também como experiência. E por fim, que é o que eu faço agora, eu migrei para o mercado financeiro. Então, agora eu sou sócia do escritório Conexão BR, que é um dos maiores escritórios da XP Investimentos, e a minha missão como assessora de investimentos é realmente orientar os meus clientes, seja uma pessoa física ou empresas, a como investir melhor,
a maximizar os ganhos. Então, em poucas palavras, essa é a minha trajetória, sempre lembrando que quando eu voltei para o Brasil, foi nesse momento que eu me tornei embaixadora da Universidade de Montreal aqui no Brasil. Cumpri os 5 minutos? Acho que tá ok, ultrapassei? acho que dá certo. Ah, então tá bom. Então, você falou da sua experiência como embaixadora da Universidade de Montreal, no Brasil. Acho que eu já vi no formulário de inscrição que já tem pessoas que são um pouco interessadas e curiosas de saber um pouco mais sobre esse papel. Você pode contar para nós quais são suas missões sobre como embaixadora? Claro, conto sim. Então, a Université de Montréal, não sei se vocês já conhecem, mas ela é a 5ª melhor universidade canadense. Ela é a 73ª do mundo. E ela é também um destaque em pesquisas, tanto no Canadá como fora. O meu papel aqui no Brasil é realmente dar a conhecer a UDM, tá? Agora nós já somos íntimos da Universidade de Montreal, a gente pode chamá-la de UDM. Então, é realmente dar a conhecer a UDM para os estudantes brasileiros, mostrar o quanto é prestigioso ter um diploma dessa universidade e como a experiência é rica, porque ela conecta você. A rede que a gente tem estudando lá não é apenas no Canadá, é em vários países do mundo, porque os professores têm as conexões com as melhores universidades também, então é muito rico. E o que eu faço, além de orientar estudantes como possibilidades de bolsas, dar palestras, participar de eventos, é também procurar novas parcerias estratégicas para a UDM aqui no Brasil. Então, eu sempre estou procurando conhecer algumas instituições para poder apresentar para a UDM, enfim, poder avançar juntos nesse relacionamento com, seja instituições, não são apenas instituições, como eu posso dizer assim, instituições de ensino, tá? Pode ser as mais diversas parcerias, quando eu vejo que tem uma sinergia, eu faço esse elo. Basicamente, essa, assim, a minha missão como embaixadora da UDM aqui no Brasil. Entendi. É muito interessante. Acho que se as pessoas vão ter perguntar, vocês podem me colocar no Dori, tá bom? Vamos tentar de responder a após no final. Então, você dizer que você tem uma pós-graduação em Física Experimental lá da Universidade de Montreal, certo? Então, Certo. e você também falou sobre uma reconversão profissionais, tá? Que você fez. Quais foram os desafios que você enfrentou para conseguir essa reconversão? Certo. Excelente pergunta. Lilian, o mais difícil durante todo esse processo foi descobrir a rota. Eu vou comentar também os desafios que tem, uma vez que a gente descobre a rota, quais são os desafios, mas quem já passou por isso, né, me entende que o período da dúvida, de não saber se está no setor certo, se está na carreira certa, se está no trabalho certo, na empresa certa, gera uma certa, assim, ansiedade, né, de saber, eu tenho que encontrar, eu tenho que determinar para onde eu vou, quais são os meus objetivos. Então, o fato de ter essa dúvida é um processo bem angustiante, assim. Então, para quem está passando por esse período, que é por isso que eu estou comentando, né, porque nem tudo são rosas. Uma vez que a gente encontra o nosso lugar, a gente fica feliz, fica satisfeito, mas a gente sabe que até encontrar é uma busca, né, então nem sempre são mais de rosas. Então, para quem passa por esse processo, eu recomendo ter paciência, né, porque a gente não encontra a resposta de um mês para o outro, é todo um processo, né, e depois de valorizar e ampliar o networking, essa rede de contato, de conhecer pessoas que atuam não só no seu setor, é muito interessante falar com pessoas das mais diversas profissões, porque quanto menos esperava nessa troca, você fala, nossa, poderia fazer isso, achei interessante. E, por fim, e que na minha opinião, é o mais importante, é investir no autoconhecimento. Então, fazer testes de personalidade, dedicar um tempo para pensar o que é importante, quais são os seus valores, tudo isso ajuda a determinar o caminho
qual vai ser o nosso lugar, qual o setor, se é para ser uma empreendedora ou se é para trabalhar em uma empresa específica, enfim. Eu acho que é importante buscar, né? Não ter medo de buscar. E uma vez que a gente encontra, daí vem o medo, a coragem, porque você vai realmente começar uma nova trajetória, né? As pessoas às vezes nem te conhecem nesse novo setor, você às vezes nem tem um bom network nessa nova escolha. Então, nesse caso, é ter coragem, se lançar e não olhar para trás, né? E ver o que tem que construir a partir daquela decisão. Agora, o principal desafio, uma vez que a gente toma essa decisão e que a gente passou, né, por essa etapa de autoconhecimento, identificar por onde ir, eu penso que inicialmente é a falta de experiência, tá? Por quê? Porque as pessoas, e claro, experiência é uma coisa que tem que ser valorizada. A experiência, ela dá essa autoridade. Porém, todo mundo precisa de uma oportunidade para ter experiência, senão ela nunca vai ser conquistada. É verdade. Não é mesmo? Então, o que eu penso nesse período de transição, que falta experiência, é muito bom encontrar mentores, né? Alguém dessa sua área de atuação que possa te dar algumas dicas profissionais, né? Devido à experiência que essa pessoa adquiriu. Também livros de pessoas que são experts. Por exemplo, no meu caso, eu sempre procuro, né, ler sobre investimentos, Warren Buffett, enfim, me inspirar de pessoas que se tornaram referências e também pensar o seguinte, que a gente nunca começa do zero, tá? Todo mundo tem uma história, tem uma bagagem, então, nunca pensar, eu comecei do zero. Não é verdade essa afirmação, porque você tem o seu diploma, que você já estudou, você tem alguma experiência profissional. Então, tudo isso forjou o que você é hoje. E essa experiência, ela é única. E a contribuição que você vai dar nessa nova função também é única. Então, eu penso isso porque a gente sempre tem que buscar o lado positivo das coisas, né? É importante. Então, às vezes o fato de não ter experiência pode ser um pontapé para inovar, para você ver as coisas de uma maneira diferente. Então, isso pode ser um diferencial. E também, uma vez, um instrutor de asa delta, ele fez a seguinte pergunta para mim. Ele falou, o que você acha, né? Quem tem mais acidentes? São os inexperientes, os instrutores inexperientes, ou os mais antigos, os mais experientes, né? Eu falei, com certeza os mais novos, né? Porque eles não conhecem bem o vento, todas as condições, enfim. Sim. E ele me disse que não. Ele falou, olha que interessante, ele falou, todos os meus amigos que faleceram, a maior parte eram muito experientes e muito bons. Eu fiquei surpresa, né? Eu falei, como assim? Ele falou, o que acontece é que, às vezes, com a experiência, a gente abusa muito. A gente, às vezes, perde o limite, né? Então, tudo isso para dizer que o fato de a gente, inicialmente, não ter essa experiência, faz com que a gente redobre a atenção e a dedicação do nosso trabalho, que faz com que ele dê bom resultado. Então, acho que esse, mais ou menos, foi a receita que eu segui até agora. Não, eu adoro a sua resposta, a verdade, tá? Muito E depois, positiva. E Lilian, e depois, assim, também, se você pode acrescentar também algo alguma experiência sua, também fica à vontade. Tá bom. E os nossos participantes também, depois, se quiser complementar algo, fala, olha, tive essa experiência e compartilhar com a gente também, será muito bem-vindo. Vamos ver isso no final. Sim. Então, outras coisas que é interessante também com seu perfil. Você agora está trabalhando no setor das finanças, na Conexão BR. E do que eu sei e que eu ouvi muitas vezes também, é que às vezes poderia ser um setor um pouco complicado, um ambiente como você diz, tubarões, shark, com muitos homens, e estou curioso
saber o seu feedback, sua opinião sobre esse setor, como uma mulher. Acho que é bem interessante falar sobre isso. Certo, ótimo. Então, referente ao ambiente de tubarões, tem duas interpretações, tá? Uma é que, assim, no mercado financeiro, a gente adota essa nomenclatura de tubarões para os grandes investidores que têm poder de influenciar a Bolsa de Valores com as aquisições de novas ações, né? Então, isso é um termo que a gente usa, tecnicamente, tá? Falar, olha, os tubarões. Mas eu entendi a sua pergunta. A sua pergunta é mais referente àquela citação, né, que a gente fala que para nadar entre tubarões, a gente não pode sangrar, né, que é um ambiente difícil, não é? Então, na verdade, eu também tinha essa percepção, e eu vou compartilhar com você qual é a minha percepção até agora, qual é o meu feedback até agora. Nem tanto medo, né, mas eu tinha essa ideia de que as pessoas que trabalham no mercado financeiro eram muito formais, sabe, de só terno e gravata, era às vezes assim um pouco chata, com todo respeito, tá? Mas eu vi que não é isso, que tem todos os tipos de personalidade, então esse estereótipo realmente caiu por água abaixo, tá? É verdade que é um ambiente que é mais masculino, tem poucas mulheres. Isso também eu já estava acostumada, porque quando eu estudava física, basicamente, também nessa realidade, nós somos a minoria. Mas algo que realmente me impressionou foi o que aconteceu no meu escritório, né? O fundador da Conexão BR, ele se chama Eric, e inicialmente, o que ele fazia? Ele dava cursos sobre ações, tá? Como investir em bolsas de valores. Uma vez uma mãe ligou para ele e falou, olha, eu gostaria que meu filho participasse. Vocês vão entender porque eu estou contando essa história, tá? Porque ela desmistificou muita coisa que eu pensava sobre o mercado financeiro. Vocês já vão entender, não estou enrolando não, tá? Aguenta. E aí, essa mãe ligou, ele falou, claro, olha, eu dou aula em tal e tal local, em tais horários. Só que a mãe falou, olha, escuta, eu tenho um problema, que o meu filho é tetraplégico, então fica difícil a locomoção. E aí ele foi dar aula na casa desse rapaz para ensinar como investir na Bolsa de Valores. E não só isso, após que ele aprendeu e ele se tornou bom, ele contratou. Então, a primeira pessoa a fazer parte da Conexão BR foi o Ricardo, né, esse tetraplégico que hoje é um assessor de investimentos. E eu achei tão impressionante essa história, porque isso, para mim, foi muito inspiradora no sentido de pensar que, às vezes, né, a gente pensa que é só ter lucro, ganhar, claro que a gente visa isso, a gente visa maximizar, né, os sentimentos e diminuir os riscos, mas essa parte humana é muito importante. Então, por enquanto, a experiência que eu estou tendo está sendo muito positiva, eu estou conhecendo pessoas muito interessantes, e para ser sincera com você, Lilian, e todos aqui que estão participando, eu tive tubarões em outros setores. Por enquanto, eu não encontrei ainda Qual setor? No mercado financeiro. Pode aparecer. Né? Pode aparecer um ainda que a vida nos prepara surpresas. Mas, por enquanto, as águas estão calmas. É a minha percepção até o momento. Que bom. Eu vou ter uma outra pergunta sobre isso. Talvez seria interessante de saber quais são os segredos do sucesso nessa era. Quais são as competências muito importantes para conseguir nessa era? Certo. Então, nessa área que eu trabalho, é fundamental ter um conhecimento técnico, né, sobre investimentos, porque é muita lidar com o patrimônio de uma pessoa, né, e de uma empresa. Então, realmente saber como investir é fundamental, é a base. Depois, está muito atualizado, porque a gente sabe, né, o brasileiro, não brasileiro, mas a nossa economia é uma caixinha de surpresa, né, sempre tem uma bomba que explode, tem que se adaptar a essas
a essas novas notícias, né? A gente está em plena pandemia, é uma situação realmente atípica, que não está sendo fácil para ninguém, todo mundo se adaptando, né, da melhor maneira possível. Então, estar atualizado é muito importante, e depois, sempre se colocar, no caso, né, que eu sou uma assessora de investimento, se colocar no lugar, na posição do cliente. Então, assim, tem que ter uma relação de muita confiança, porque a pessoa, quando eu vou preparar, por exemplo, a carteira de investimentos, ela abre a vida dela comigo. Ela tem que falar se ela tem dívidas, ela tem que explicar, olha, se o sonho dela por exemplo, organizar viagens, ou ela quer ter independência financeira com uma certa idade. Qual é o valor para ter essa independência financeira? Ou a preocupação com os filhos. Nossa, eu queria preparar uma previdência para quando meus filhos forem estudar na universidade. Então, tudo isso são questões que a pessoa ela só abre com você se ela realmente sentir confiança. Então, o fato de inspirar confiança na verdade, não inspirar, mas ser mesmo autêntico, é fundamental nessa carreira, porque é um elo, o elo do relacionamento tem que ser muito forte, né? Tanto para você sugerir algumas estratégias, né? Assim, e outra coisa, a gente tem que conhecer muito bem o perfil do cliente, porque não existe receita pronta, sabe? Cada um é único, é algo assim artesanal, a situação é como uma obra de arte, né? Você tem que desenhar a situação para cada pessoa. E como tudo na vida, eu acho que o segredo é realmente ter humildade para saber que a gente sempre pode aprender, aperfeiçoar. Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem essa consciência do quanto a gente não sabe, da nossa ignorância. Então, o fato também de estar se atualizando, estudando sempre, é fundamental, é muito importante. Não só nesse setor, mas aí eu penso como em qualquer área mesmo. São coisas importantes numa empresa, e até hoje concordo com você. Não, na verdade, muito obrigado para sua opinião, acho que é muito interessante. Agora, também, outras coisas que eu gostaria de falar com você é com a sua experiência como diretora de um projeto humanitário. Eu sei que lá nos Estados Unidos, mas mesmo na Europa, tem muitas empresas que vão procurar candidatos que tiveram experiência como voluntários. E, na sua opinião, por que é importante para esses candidatos de se envolver em projetos sociais? Certo. Eu vou contar rapidamente, então, sobre essa experiência que eu tive. Foi em 2013, que eu organizei um grupo de voluntárias canadenses que vieram para o Brasil para ensinar durante, eu acho que foram uns 10 ou 15 dias, inglês e francês. A gente sabe que é um período muito curto para ensinar o idioma, então a gente não focou só no aprendizado do idioma, mas era para ter essa experiência cultural entre os dois países. E foi muito interessante, desde a parte de captação de recursos para isso, a gente aproveitou a rede de brasileiros lá em Montreal, igual tinha um restaurante, uma churrascaria brasileira lá, a gente fez um evento para arrecadar fundos mesmo lá. Então, enfim, primeiro que você aprende não apenas o fato do voluntariado em si, mas toda essa parte de organização de um evento é muito interessante também, é uma experiência bem interessante. E aí foi esse desafio, né, de realmente coordenar todas as voluntárias, as agendas, elas moravam em cidades diferentes lá no Canadá, também encontrar escolas aqui no Brasil que tivesse interesse, que disponibilizasse um horário para a gente fazer essas atividades, mas acabou dando tudo certo. A gente também, se eu não me engano, a gente conseguiu arrecadar algumas cestas básicas, porque também foi uma junção de voluntárias canadenses com voluntárias brasileiras também. Essa troca cultural também foram entre as voluntárias. Agora, falando especificamente da importância dos projetos, dos trabalhos voluntários,
eu faço desde os 15 anos, assim, o ser voluntária, e, e para mim é fundamental o, o trabalho voluntário, porque é uma implicação nossa na sociedade, né? Então, a gente pensar assim, que eu não estou indiferente a tudo que está acontecendo, eu sei que vai ser uma gotinha, muitas vezes, o que eu vou fazer, mas todo mundo contribui com essa gotinha, a gota ela vai alcançar uma proporção maior, pode ser a proporção de uma piscina, de um lago, de um rio, e aí a gente consegue impactar, né, de uma maneira mais positiva na sociedade. E sempre tem algo, né, que a gente pode fazer. Quando eu morei no Canadá, eu pensava que lá não tinha problema, porque lá não tem a pobreza que tinha aqui, que normalmente era onde os projetos que eu fazia aqui no Brasil era mais para ajudar comunidades, bairros carentes, periferia, dar curso de alfabetização. E lá o problema era com as crianças dos imigrantes. E aí a gente criou um projeto, né, para ajudar as crianças até o primário que tinham pais de imigrantes e que não podiam ajudar a fazer as tarefas de casa. Mas agora, voltando, porque nós, né, como cidadãos, vale a pena dedicar um tempo para fazer projeto voluntário? Primeiro que é assim, o fato de se doar, eu acredito que a gente se sente muito bem. Eu sempre pensava que eu ia ajudar alguém e, no fundo, eu era ajudada, né? Quem saía transformada dessas experiências voluntárias era eu. Então, no fundo, eu ganhava. Eu só tinha que agradecer, não eles me agradecerem, né? E só para vocês terem uma ideia, por exemplo, Lian, você comentou uma realidade que as empresas realmente valorizam, né, nos Estados Unidos, na Europa, esse tipo de profissional. Eu penso porque esse profissional, hoje, um profissional, ele não tem que ter essa empatia com quem ele trabalha, né? Um líder, um verdadeiro líder, não é aquele só que manda, né? Ele entende, ele consegue reconhecer o potencial de cada pessoa da equipe dele e faz com que a pessoa dê esse melhor. Mas, para isso, ele tem que ter essa sensibilidade, né? A gente sabe que nem todo dia a gente está bem, às vezes alguém fica doente na nossa casa, a gente não tem o mesmo rendimento. Então, tudo isso, através da experiência do voluntariado, de conhecer pessoas que têm realidades totalmente diferentes da nossa, faz com que a gente desenvolva, né, essa empatia, essa sensibilidade. E eu acredito muito que quando a gente se doa, né, quando você se doa para o universo, você depois recebe, né, o fato de não querer receber nada em troca, aquilo é recompensado, mais cedo ou mais tarde. Então, enfim, só tem a ganhar, né. Atualmente, eu sei que é difícil na nossa atuação, na nossa situação agora, fazer trabalho voluntariado, assim, mãos à massa, mas às vezes pode ser dar conselho para quem está começando, sabe? Ou até dicas, às vezes, de estudo, ou como... Enfim, acho que todo mundo conhece alguém que precise da nossa ajuda, né? De alguma dica, em algo que a gente faça bem para poder ajudar, né? Para impactar mesmo, né? Concordo Não muito sei se com eu... você. Concordo muito com você, porque acho que são competências agora, nesse momento, que são importantes para trabalhar numa empresa, ter essa empatia também para as pessoas. E acho importante de fazer esse tipo de projetos sociais. Eu fiz também, na verdade, também quando eu estava na França, um projeto social. Adorei, acho que é importante. Como foi o seu projeto? Eu estava para ajudar a família a planejar férias. Você é uma família bem que não tem renda muito baixa e vamos ajudar ela financeiramente para tentar, por exemplo, ver o mar. Esse tipo de coisas que eu fiz para as famílias. Acho importante dar outra visão do mundo, acho, e dar outra visão também na empresa. Então, muito obrigado para compartilhar isso conosco. Então, acho que vamos iniciar talvez a sessão das perguntas. O que você acha, Elua?
Pode ser, sim. Pode ser. Já temos umas perguntas, mas Então, gente, que fique à bom. vontade para ou adicionar mais aí no Dory, ou até fazer perguntas aqui ao vivo, né? O Isso pode propósito ser. desses papos também é que todos tenham uma oportunidade de se envolverem na nossa conversa, então. Fique à vontade para levantar a mão, ativar o microfone para as suas perguntas. Se não, vou compartilhar minha tela Então, e tá vamos ok. dar uma olhada juntos às perguntas, né? Lembro também que vocês Ótimo. podem dar um upvote em perguntas de outros participantes, né? E aí a gente vai priorizar as perguntas que têm o maior número de upvotes. Então a ideia é de identificar os assuntos que vocês têm mais interesse, tá bom? Enfim. Todo mundo está conseguindo ver a minha tela? Tô, sim. Sim. Legal. Então, temos várias perguntas sobre sua experiência na Canadá, né? Eu achei a primeira muito interessante. Eu até dei um vote nessa, né? Que é sobre a Andrea, que depois de ter trabalhado na educação superior, gostaria de se virar para uma outra área, né? E poderia ser a área de idioma, por exemplo. O que você aconselharia, com base na sua experiência, Karine? Certo. Andréia, obrigada pela sua pergunta, obrigada por estar aqui hoje. Então, a área da educação é o pilar de tudo. Então, o fato de você estar na educação superior, essa sua experiência vai abrir campos para você, qualquer campo do fundo, porque como você tem essa habilidade de ensinar, o fundo é você descobrir uma outra aptidão, como você aconselhou, como você já identificou que seria o idioma, e especializar, né? E também, nesse caso, valeria a pena você pensar, que foi uma das reflexões que eu sempre faço, tá? Qual que é o óbvio nesse caminho que você vai seguir? Então, por exemplo, eu quero ensinar idioma, mas eu quero fazer algo que eu sinto falta quando eu aprendi o idioma e que ninguém fez até agora. Então, você às vezes fazendo perguntas sobre algo que ninguém nunca fez, ou algo que você gostaria que fosse assim quando você aprendeu, sei lá, o inglês ou o francês, se não aconteceu, pode ser uma luz para você começar essa transição com alguma inovação, né? E depois, a outra dica, assim, que eu te dou, antes, às vezes, de se lançar completamente, né, a essa transição, você pode fazer as duas coisas paralelo. Então, por exemplo, agora segue na área de educação superior, mas dedica um tempo para você já começar a dar algumas aulas particulares, por exemplo. Que aí você também tem essa percepção de como vai ser a dinâmica de ensinar, se realmente você gosta. Porque o que acontece? Às vezes, a gente idealiza uma nova área e não é exatamente como a gente pensou. Então, sempre vale a pena, né, que até uma estratégia de empreendedor que fala assim, MVP, né, que é como se fosse um mini projeto, um protótipo da sua ideia, né, do projeto antes de colocar em prática. Então, tenta encontrar algo que você já possa colocar em prática para experimentar essa transição e ver se você se identifica. Mas eu acho que tem tudo para dar certo, sim. E se não for, não desanima, você vai encontrar. E se for, conte comigo. Se tiver algo que eu possa te ajudar, pode me contactar, tá bom? Legal. Então, com certeza não tenho tanta experiência quanto você, Karine, especialmente nessa perspectiva de mudança de carreira, de área, mas já estou me virando para outra área, né? Porque por enquanto eu trabalho na tech e agora estou mais me envolvendo com língua passe. E uma coisa que, na minha opinião, na minha experiência, ajuda muito é se focar em coisas que você gosta. Porque aí nunca vai ser tempo perdido, né? Tempo que você passa Exato. estudando um idioma que você, por exemplo, ama, não parece ser trabalho, né? Apesar de você se aprimorar, desenvolver novas competências,
não vai parecer que você tá, tipo, não vai ficar chato. Para mim ajuda bastante. Perfeito, é isso mesmo. No fundo, é um investimento, né? Na sua paixão. Então, ou aquilo vinga e dá um super negócio, ou se não, você saiu feliz. É verdade. Concordo com você. Isso mesmo. Legal. E temos mais de uma pergunta da Andrea e uma da Miriam. Na verdade, temos várias perguntas em relação a como estudar no Canadá, né? Que às vezes são pouco específicas. Então, Karine, se você não tiver todos os detalhes aí prontos, tudo bem, né? A gente pode conversar mais sobre isso depois, ou compartilhar recursos. Não, posso sim. Eu posso compartilhar em linhas gerais como funciona, não tem nenhum problema. Legal. Então, assim, olha... primeiro, só brevemente, tá? Uma diferença entre o sistema de ensino brasileiro e o quebequense. Por que eu falo quebequense? Porque tem uma pequena diferença entre o Quebec e as outras províncias do Canadá, tá? Então, a Universidade de Montreal, como ela fica no Quebec, ela segue esse sistema. No Brasil, a gente tem graduação, mestrado e doutorado. E, claro, ensino médio, graduação, mestrado e doutorado. Lá, só por questão de nomenclatura, eles chamam graduação, que seria o primeiro ciclo, o mestrado, o segundo ciclo, e o doutorado, o terceiro ciclo. E depois que eles finalizam o ensino médio lá, no Quebec, eles fazem 2 anos de CEGEP. No CEGEP, você escolhe uma área, então, ou é humanas, ou são ciências da vida, né, biologia e tudo, ou exatas, ciências exatas. Esses 2 anos, eles vão te preparar para a universidade, nessas áreas, tá? Então, por exemplo, no meu caso, quem estudou física fez o CEGEP em ciências exatas e depois foi fazer física. Por isso, a graduação lá é um tempo reduzido, são apenas 3 anos, na maior parte dos cursos, tá? Então, o que acontece com o estudante brasileiro que ele quer fazer a graduação na Universidade de Montreal? Tem 2 panoramas. Se ele vai do ensino médio direto para a graduação, ele vai ter que fazer um ano que a gente chama préparatoire, que é um ano de preparação, que na verdade é um ano de nivelamento, que vai condensar esses 2 anos que os alunos canadenses, quebequenses aprenderam no CEGEP, eles condensam o mais importante da informação, do conhecimento, para você estudar, iniciar a graduação no mesmo nível. Então, para o estudante brasileiro, fazer a graduação, então, fica num total de 4 anos, tá? Que seria esse ano de nivelamento, esse preparatório, o ano preparatório, mais os 3 anos da graduação. A Universidade de Montreal, agora, tem um curso, que é um curso intensivo de francês, para quem queira fazer a graduação, onde você passa do B1, que é o nível intermediário, para o B2 em 4 meses. Então, era para ser uma experiência presencial, do estudante até poder morar no campus, né, da UDM, mas devido à pandemia, a gente adaptou para essa experiência virtual. Agora vamos para as bolsas, tá? As bolsas têm em todos os níveis, graduação, mestrado e doutorado. Eu vou falar a bolsa principal, que é uma bolsa nova, inédita, tá? Que ela foi lançada o ano passado, mas tem muitas bolsas, muitas mesmo, tá? Eu aconselho vocês escreverem Universidade de Montreal Brasil, vai cair num site em português, e lá tem um índice, o ícone de bolsas. Depois até eu posso escrever aqui no chat, e vocês podem ver como o panorama é vasto. Mas esse que eu vou compartilhar com vocês é assim. Para a graduação, de acordo com o seu histórico escolar, você consegue uma bolsa que seria tipo A, B ou C. Então, C seria um menor desconto, o B intermediário e o A seria quase 50%, né, desse valor. Eu não estou dando valores agora, porque é um valor constantemente atualizado. Então, para não falar algo que não seja correto, eu prefiro não citar números, tá? Mas só para vocês terem a ordem de grandeza, por ano, na graduação,
é em torno de uns 20 mil dólares, tá? Por ano, de investimento para estudar na graduação. No mestrado e no doutorado, não tem essa classificação. Só tem se você tem um mérito de ter uma bolsa ou não, de acordo com o seu histórico escolar. E olha que interessante, tanto na graduação, no mestrado, quanto no doutorado, quando você faz no processo de admissão para receber a bolsa, eles vão te dar a resposta e já dão também se você recebeu a bolsa ou não. E aquele valor, ele vai ser descontado automaticamente do valor que você vai pagar para a universidade, que não, eu não chamo mensalidade, porque a gente paga no início de cada trimestre, tá? Não é igual aqui no Brasil, que as particulares você paga mensalmente, lá é assim, a sessão começa em setembro, a sessão de outono, então você tem que pagar logo acho que até os primeiros 15 dias do início da sessão de outono. Então, tem um pouquinho essas diferenças, assim, quanto ao pagamento. Mas é muito interessante. É super novo ter bolsa na graduação, até então não existia. E depois, olha, gente, que legal. Vocês podem acumular bolsas. Então, supondo que você tenha uma bolsa para o mestrado ou para o doutorado, essa aí que eu acabei de compartilhar com vocês, que é um desconto. Normalmente, em quase todos os departamentos, os professores têm um budget, né? Tem um orçamento que eles escolhem como trabalhar. Seja construir um laboratório, ampliar um laboratório, ou oferecer bolsas aos estudantes. Então, você pode pleitear uma bolsa com seu orientador, e você vai receber mensalmente aquele valor. E, por exemplo, no meu caso foi isso. Na minha época, não tinha essa bolsa que eu compartilhei com vocês, mas tinha uma bolsa para eu não pagar como estudante internacional. Então, eu paguei como uma quebequense, que é super mais barato. Então, por exemplo, no lugar de pagar 20 mil, paga só 1.500 dólares canadenses. Então, é super em conta. E aí, eu recebi uma outra bolsa do meu orientador, que foi para fazer o meu mestrado, né, para fazer essa pesquisa. Então, em vários departamentos, gente, tem essa possibilidade do professor oferecer essa bolsa ou ter parceria com uma outra instituição canadense que oferece essa bolsa também. Então, tem muitas oportunidades, de verdade, vale a pena buscar, vale a pena se informar, porque tem mesmo. Não sei se nesse resumo eu respondi, ou se tem algo assim que eu poderia aprofundar. Eu acho que já respondeu a primeira pergunta, que era sobre o processo para validar o diploma brasileiro e para aplicar para uma bolsa de doutorado. Eu tinha uma pergunta também em relação a empréstimo, porque a gente tem na França, mas eu sei que não é único a França, né? Por exemplo, tem no Reino Unido também, tem um sistema de empréstimo muito barato, com uma taxa de interesse, de taxa de juros, desculpa, de 2% por ano, ou até menos, né? E assim fica fácil reembolsar o empréstimo depois de completar o curso, né? Você sabe se existe algum sistema assim no Quebec? Então, existe, mas para isso teria que ter a residência canadense, no mínimo. Para estudantes internacionais, não tem essa possibilidade. Então, teria já que... infelizmente não tem. Para estudante, para um brasileiro agora que quer estudar lá em Montreal, no Canadá, essa possibilidade de ter empréstimo sendo brasileiro não tem. Mas, se ele estuda, por exemplo, faz um mestrado, e com o mestrado ele consegue ter um visto de trabalho, e com o visto de trabalho ele consegue dar entrada ao processo para ter a residência canadense, daí sim, se ele vai fazer qualquer outro estudo, ele já consegue ter esses privilégios, tá? Eu não estou comentando aqui nada sobre imigração, porque eu não tenho autorização para falar sobre imigração, porque estão sempre atualizando, né, o processo, mas a única coisa que eu posso falar é uma dica, é que uma das maneiras mais fáceis de você conseguir realmente migrar, se instalar, né, no Canadá de uma maneira definitiva, é através da educação, porque eles querem realmente ter profissionais qualificados. O brasileiro é muito bem visto lá,
O brasileiro, ele é visto como um estudante interessado, inteligente, capacitado e que se adapta muito bem à cultura. Então, tudo isso são pontos positivos para a gente, tá? Mas, nossa, eu já me estendi. Você perguntou alguma coisa, eu já... Desculpa. Eu já viajei. Desculpa, Eloá. Tudo bem, tudo bem. Minha pergunta era em relação ao empréstimo, né? Que você respondeu, sim. Tinha outra, ainda da Andrea, em relação a... que mais específica ao perfil dela, mas que eu acho que pode ser interessante para mais pessoas também. Então, a Andrea fala que ela tem 50 anos, que ela é da área de educação, ela vê isso como desvantagens, né? Características que podem atrapalhar a candidatura dela, o processo dela para se candidatar, por exemplo, para fazer um segundo mestrado ou um doutorado. Você acha que são desvantagens mesmo? Você acha que dá, apesar desses obstáculos potenciais, para estudar no Quebec? Olha, não é um obstáculo, tá? Ainda mais para estudar. Eu falei que não ia falar da imigração, então não vou falar, mas eu sei que idade tem pontuação para quem vai imigrar. A única coisa que eu sei é que existe. Mas para estudar, não tem restrição. Pode ficar tranquila, Andréia. Vale a pena você sim tentar. É claro que eles vão analisar, de todas as maneiras você vai ter que enviar o seu histórico escolar, mesmo que faz algum tempo, não tem problema. Eu imagino que, por exemplo, se você for entrar em contato com algum orientador, vale a pena você dizer que, enfim, compartilhar a experiência que você fez e que o mestrado seria uma porta de entrada para você ter um novo recomeço na sua carreira. Os canadenses, os quebequenses em geral, são pessoas super abertas. Então, esse tipo de preconceito quanto à idade ou quanto qualquer outra coisa que a gente pode imaginar, não tem. É uma sociedade muito mais, assim, tolerante. E pode seguir em frente, Andréia. Pode participar do processo de admissão sem nenhum problema. A idade não vai ser realmente o que vai te impedir. Eloá, deixa eu só fazer um comentário aqui em relação à imigração. Eu trabalhei em outro projeto com imigração para a Alemanha e eles tinham um limite de idade de 46 anos lá. Mas não é questão de preconceito, né? Eles explicam muito bem isso para os candidatos. É uma questão de que eles calculam que a partir dos 46 anos você não vai acumular anos suficiente de previdência para que você possa se aposentar em tempo útil para você se manter depois no futuro na Alemanha. Então, eles calculam que você tem que contribuir pelo menos uma quantidade de anos para você poder se manter lá no futuro com esse processo de imigração. Então, usando só como espelho, acho que também não tem só essa visão do preconceito, mas tem a visão também prática, né? Da pessoa imigrar para um país e conseguir se manter lá depois de ter sua vida útil profissional finalizada, né? É verdade. Bem colocado. Ainda mais se ela tiver um plano de previdência bem aqui no Brasil, né? Assim, bem planejado. Faz todo sentido. Obrigada, Daniel. Obrigado, sim, Daniel. Temos mais uma pergunta em relação a trabalhar como professora em Quebec. Você sabe se tem um processo de admissão para doutorado, para professores especificamente? Imagino que a pergunta é em relação a isso. Então, teria que visitar o site no Departamento de Educação e lá ver quais são os grupos de pesquisa, porque assim, alguns sites são divididos por grupos de pesquisa, outros simplesmente por cada professor, cada pesquisador. E aí ver qual é a linha dele de pesquisa, desculpa, estou repetindo 1000 vezes a palavra pesquisa, mas assim, qual é a orientação para você ver se você se identifica ou não com aquela linha para você estudar e aprofundar. Quanto a ser professora,
eu já não tenho a resposta quanto às particularidades para cada profissão. Isso eu já não saberia responder, infelizmente. Assim, para depois exercer a profissão como professora. Legal. Obrigado, Karine. Gente, só Sim. temos quatro minutinhos antes de fechar esse papo, infelizmente. Então, vamos continuar respondendo as perguntas, mas só avisando que quem tiver que sair às 8, acho que vai ser 8 no Brasil, sim, fiquem à vontade, né? Quem tiver mais tempo podem ficar e a gente vai continuar atendendo as perguntas, tudo bem? Então, pergunta seguinte era sobre a área de psicologia. O Michel, ele queria saber se existe alguma área de atuação com diploma superior brasileiro no Canadá. Tá certo. Psicologia. Obrigada, Michel, pela sua pergunta. Então, olha só, a psicologia é todo um universo, tá? Diferente do nosso. Então, por exemplo, lá, para você atuar clinicamente como psicólogo, tem que ter obrigatoriamente doutorado. Nem mestrado você pode atuar como psicólogo. Pode fazer outras coisas, assim, não sei daí te dar outros exemplos específicos, mas para atuar como psicólogo é obrigatoriamente o doutorado. E aí, agora, com psicologia aqui no Brasil, para atuar lá, fica complicado por isso, porque você teria obrigatoriamente, primeiro, que validar o seu diploma de psicologia lá. Uma vez ele validado, você teria que fazer um mestrado e doutorado. Mas é claro, talvez você poderia fazer outras coisas correlatas que não seja exercer a profissão de psicólogo como na parte clínica, né? Que eu sei, você que é da área sabe melhor do que eu qual poderiam ser as alternativas. Eu sei que as alternativas são mais flexíveis do que exercer 100% como psicólogo. Tem essa particularidade lá nesse setor. Estou colocando aqui a segunda pergunta do Michel, que era, imagino que é relacionado, né? Que era se tiver a oportunidade de dar aula na UDM. Para ser professor da UDM, né? Então, os professores normalmente têm que ter, mais que o doutorado, tem que ter pós-doc, artigos publicados, a competição é muito alta. Até eu sinto até, enfim, solidarizo, uma empatia com os canadenses que querem ser professor das universidades canadenses, porque eles competem com os canadenses, eles competem com os americanos, os europeus e com todos, né? Porque as universidades são renomadas e todo mundo quer encontrar um posto acadêmico. Então, a competição é bem alta, isso eu sei. Eu sei que tem professores brasileiros na cátedra da UDM, também é possível, mas é competitivo, tem que se destacar. Eu acho que é mais um motivo para se comprometer com o projeto. Exato, exatamente, se empenhar e isso mesmo, mais um motivo. A pergunta seguinte era sobre a área de finanças. A Wolverine, que é uma pessoa anônima, queria saber se tinha oportunidade de estudar finanças. Sim, então, na Universidade de Montreal, essa parte de finanças seria ligada mais à economia que nós temos, mas também, dependendo do que você tem interesse em estudar em finanças, teria a universidade afiliada à UDM, que chama HEC Montréal, que tem, né, na verdade, ela veio, né, da HEC Paris, e que é uma escola de negócios. E lá também tem alguns, eu sei que tem MBA, mais voltado para essa área de finanças. Então, depende o que exatamente você tem interesse para saber se seria na UDM ou na universidade parceira, que é a HEC, que é HEC. Legal, faz todo sentido. A HEC Montréal é até bem famosa na França, né? Todo mundo conhece. É?
Ah, que legal. Porque tem um vínculo, né, com a sociedade. Sim. Mais duas perguntas em relação a bolsas. Na verdade, eu acho que ainda são mais depois. A primeira é sobre bolsas de pós-doc na UDM. E a segunda é sobre bolsas especificamente para brasileiros que estudam na Universidade de Montreal. Certo. Então, pós-doc, por exemplo, não sei quem perguntou. Tá. O pós-doc, ele nem é considerado, por exemplo, se você for para Montreal, para a UDM, fazer o seu pós-doc lá, você vai precisar de um visto de trabalho. Então, ele nem é considerado mais como se fosse o estudo tradicional. Então, como funciona? O pós-doc, normalmente, você tem que encontrar um orientador. Então, primeiro, você determina qual a área, qual departamento você vai querer trabalhar. Daí, você pesquisa sobre o professor, vê a linha de pesquisa que te chamou, que falou, olha, esse é o cara, eu quero aprender com ele realmente segue a linha que eu tenho vontade de me aprofundar. E aí, na sequência, você estabelece esse relacionamento com o orientador. E, claro, uma vez que você conquistou, entre aspas, o orientador, a você ser um estudante com ele, é quase 100% garantido que você vai ter uma bolsa de pós-doc. E vai ser esse professor, ou através de algum instituto, de algum órgão que ele receba a subvenção, que ele vai poder te oferecer essa bolsa, tá? Então, pós-doc é algo muito bem visto. Os professores, eles valorizam muito os alunos que têm interesse em fazer pós-doc, mas tem que ter todo esse período de namoro, sabe? Dessas trocas de e-mails, de você realmente mostrar o quanto você é interessado, qual o seu histórico acadêmico, enfim. O que eu não aconselho, tá? É você já escrever pedindo bolsa, daí queima o filme. Então, primeiro, se apresenta, conhece, joga confete no professor, fala, nossa, você é o pica da galáxia, entendeu? Se for verdade, né? Não vai mentir. Mas, assim, todo esse processo, e aí, conforme vai avançando, e fala, olha, como funciona o processo de bolsa? Daí ele vai te orientar, porque cada departamento tem as suas particularidades, mas é tranquilo quanto a isso. As bolsas para os pós-doc, para os alunos pós-doc. Sempre é o mais importante, né? Não é necessariamente o que você faz, mas com quem você faz. Então, tem que encontrar um professor com quem você vai ter um fit, com quem vai se dar bem. Exato. Então, temos mais umas perguntas. Vamos fazer uns 10 minutos, eu acho. Tudo bem para você, Karine? Ainda tem... Claro, claro. Legal, muito obrigado. Temos uma pergunta do Fernando em relação à engenharia. Ele também quer saber se existe bolsa que não seria ligada a uma instituição aqui no Brasil. Certo. O Fernando, se eu não estou enganada, eu acho que ele até já me mandou um e-mail, se é o mesmo Fernando. Tudo bem, Fernando? Vamos lá. Se não for o que me enviou o e-mail, não tem problema também. Boa noite para você também. Olha, a Universidade de Montreal, a gente não tem a área de engenharia, nós temos uma universidade filiada que se chama Polytechnique Montréal, e algumas coisas dos processos de bolsa são semelhantes, outras são totalmente diferentes, e eu não tenho acesso, né, ao portfólio de bolsas que eles têm, mas eu posso dizer que o departamento de engenharia é um departamento que ele recebe muita subvenção para pesquisa, tá? Então, os departamentos de ciências exatas, medicina, engenharia, eles recebem muito apoio mesmo para desenvolver toda essa área de inovação, né, científica. Então, possivelmente, tem muitas oportunidades para o setor de engenharia também. Eu não consigo compartilhar um exemplo concreto, porque eu realmente tenho um conhecimento do que a UDM oferece. As outras universidades afiliadas, infelizmente, eu não tenho, né, essa informação. Legal, obrigado, Karine.
Mais uma pergunta da Andrea, que depois colocou umas mensagens maravilhosas, eu achei, para agradecer sua atenção, Karine. Vou deixar o pessoal ler aqui depois. Mas temos uma última pergunta dela, eu acho, em relação a diplomas de pós-graduação acelerados, assim, com um período de attendance obrigatório de 3 meses só. Ela queria saber também se isso seria possível de bolsa. Certo, vamos lá. O mais curto que tem é o que a gente chama de certificar, né, que seria como certificados, tá? Eles são 30 créditos e, normalmente, a duração é de 1 ano. Porque cada trimestre, normalmente, a gente faz no máximo 15 créditos, então, isso é a duração de 1 ano. Para esses certificados, não tem bolsa, não tem possibilidade de ter bolsa, e também não tem a possibilidade de ter o visto de trabalho para continuar depois no Canadá, tá? Então, para quem quer estudar pensando em ficar depois no Canadá, eu não aconselho fazer apenas o certificado. E também para quem voltar para o Brasil, às vezes, por só 1 ano, né, de estudo, fica difícil ter também a validação aqui. Então, eu sempre aconselho, mesmo que demore um pouquinho mais para investir, no sentido de viajar, e mesmo que tenha que se preparar melhor financeiramente, eu recomendo que faça, no mínimo, o mestrado, porque vai ter um impacto maior caso a pessoa queira continuar lá, e caso, quando ela retorne para o Brasil, o processo de validação do diploma acaba sendo mais fácil também. É a minha dica. Mas de 3 meses, assim, não tem nada também que possa... A única coisa que tem de 3 meses é para estudar idiomas mesmo. Desculpa, tem também o que a gente chama de Summer School, que a gente está esperando a pandemia acabar, a gente ia organizar um Summer School em relações internacionais, mas, enfim, nem posso comentar agora, porque está tudo em off, né, assim, a gente está em stand-by. Mas poderia ser uma opção, fazer algo assim durante o verão, por exemplo. Legal, obrigado. Mais umas perguntas em relação a... eu acho que vai ser a última, na verdade. Era sobre se existe Summer Job na Universidade de Montreal. Então, Summer Job seria um contrato assim de curto prazo, de 3 meses, né, para conseguir financiar os estudos. Ok, então vamos lá. Eu vou responder para realidades diferentes. Então, assim, se você estiver na graduação, o Summer School é tipo automático, tá? Primeiro que todo aluno que é matriculado, que a gente chama a período integral, você tem direito a trabalhar 20 horas semanais dentro do campus ou fora do campus, tá? Isso é algo, espero que esteja atualizada, mas eu imagino que ainda continua sendo válido, tá? Ok, se você estiver na graduação, o que normalmente as pessoas fazem? Na graduação, você tem um período de férias que começa no início de abril e vai até o final de agosto. Então, é um período excelente para trabalhar. Eu trabalhei, por exemplo, eu fazia os meus bicos também, durante esse período. Então, tem 2 opções. Ou você trabalha, no meu caso, a minha primeira férias, eu trabalhei num restaurante, eu era aquela que... hotessa, é aquela que apresenta um menu, sabe, para as pessoas. E aí, ou você faz o estágio na própria universidade e é um estágio remunerado, que o professor te paga. Tem essa possibilidade também. Então, é super fácil trabalhar durante esse período aí de férias, se você estiver fazendo a graduação. Agora, durante a semana, eu acho que não é assim, não é muito puxado. Ainda mais que não é o nosso idioma, eu não recomendo estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E essa é a dica que eu dou para o mestrado e doutorado, tá? O que eu acho a melhor estratégia é focar em ter bolsas, e para você ter depois umas notas melhores e continuar renovando bolsa e ter bolsas futuras, tá? De acordo com a excelência acadêmica, do que você querer trabalhar.
que eu sei que é uma realidade diferente aqui do Brasil, para a gente é muito normal trabalhar e estudar, também fiz isso quando comecei minha universidade aqui, eu também fazia isso, trabalhava e estudava, mas lá é muito intenso, assim, é muito intenso, acho que resume tudo. O que tem como plano B, para além da bolsa, ganhar uma graninha extra, é ser, por exemplo, um monitor de professor. Então, às vezes, corrigir exercícios para nota que o professor pode te pagar, ou dar aula. Lembra que eu falei que tem aquele curso preparatório inicial para os estudantes internacionais que vão antes de começar a graduação? É possível. Eu, por exemplo, cheguei a dar aula de física para essas pessoas e paga super bem e são pouquíssimas horas por semana. Então, esse tipo de estratégia eu aconselho. Eu me estendi um pouco mais, mas eu fiz questão só para vocês entenderem também como é a dinâmica do estudo e trabalho. Só para dar um toque no aspecto legal dessa pergunta, o mês passado a gente recebeu no Lingotalk, assim, a Sara Sanchez, e ela trabalha no consulado do Quebec, em São Paulo, né? E veio falar com a gente também sobre oportunidades de estudos e de bolsas no Quebec. E se eu lembro certo, eu acho que ela falou que legalmente você pode trabalhar sendo estudante no Canadá até mais ou menos 20 horas por semana, se não me engano. Legal. Talvez, Karine, você possa me corrigir? Não, é isso mesmo. Eu não estava segura se esse era o valor total das horas, mas se a Sara falou, então está atualizado. É 20 horas mesmo que pode trabalhar. Como falou, isso só combinar se você conseguir o tempo, né, para trabalhar. Eu acho que vai depender do curso que você está... Isso, exato. É verdade também. É verdade, vai depender do curso. Temos mais uma pergunta no chat, e aí era para ter o seu contato, Karine. Então, o Lilian acabou de dar o link da LinkedIn da Karine. Isso. Eu espero que isso não te incomoda, né? Não, de forma alguma. Legal. Então, no meu LinkedIn tem o meu e-mail, tem o meu contato. Eu também estou tentando ser mais ativa nas redes sociais. Eu tenho o meu Instagram, que é meu nome, karine.bertelli, com um L só. Tô prometendo, tô querendo, gente, ser mais ativa. Então, se vocês também mandam uma mensagem para mim, quero me tornar mais digital. E também, para quem tem interesse em se aprofundar, tudo que seja relacionado ao UDM, a gente tem um e-mail só para brasileiros também, que é o Brasil, com S, né, o nosso Brasil em português, @u de Universidade, Montreal, tudo junto, .ca, que aí é uma equipe de brasileiros que a gente responde brasileiros. Então, também, toda essa parte, se hoje eu não pude te ajudar, pela falta de tempo, e você quer saber algo específico da sua área, como que eu faço para pedir admissão em educação física, para ter bolsa não sei o quê, em tal área. Então, pode escrever também para lá, que a gente responde também, tá? Mas pode me contactar, ou eu respondo, ou se for da UDM, eu posso responder, ou eu também caminho para alguém da minha equipe. Se for relacionado a outros assuntos, troca de experiência, investimento, enfim, estou aberta. Podem me contactar, sim. Montreal.ca, tá certo? O Montreal.ca. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Achou que você podia conseguir digitar? Eu vou escrever aqui, ó. É esse mesmo, tá certinho. Legal, obrigado. Karine, muito, muito obrigado por sua participação, sua paciência, todas as respostas, toda a informação que você deu para a gente. Eu achei super interessante, gostei muito de sua energia também. Muito obrigada. Obrigada, Eloá. Obrigada, Lilian. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos vocês. Eu acho assim, a gente está numa pandemia, acho que todo mundo está meio que cansado, né, de videoconferência, de call. Então, primeiro, assim, é uma honra estar aqui e a presença de vocês só tenho que agradecer. Vocês todos têm muitas coisas que fazerem, né, trabalho em casa, e dedicaram essa hora aqui para estar aqui com a gente, então, obrigada mesmo, viu? Não pude interagir como eu gostaria, né, assim, fisicamente, mas
Obrigada pela oportunidade, obrigada pela dedicação aí do tempo de vocês. É isso, Aline, gente. Eloá, Falou. eu voltei, eu na verdade não perdi nada porque eu estava com o celular ouvindo, então só queria, se você me autorizar, Eloá, dar a palavra final, porque assim, Karine é uma pessoa muito, muito, muito querida, nossa, sempre recomendando o IFESP, Lingopass, e para ser muito sincera, mulheres que têm tantos chapéus, eu encontrei muito pouco aqui no Brasil, tá? Porque precisa de visão, de coragem e também de muita força de trabalho para executar esses planos que te levam para áreas que não são óbvias. Uma mulher brasileira vai estudar física em Montreal, depois passa para trabalhar em tecnologia, depois no mundo das finanças, um mundo bem masculino, deve precisar de muita coragem. Você é uma empreendedora na alma para mim. Tudo que você contou, sabe aqueles empreendedores que desbravam, que vão, a bandeirante da descoberta. Então, eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, ainda mais porque você fica com um pé na educação, um pé com grande empresa, um pé no empreendedorismo. Então, é um bicho raro, muito raro. Que sabe, sempre com energia, como falou Eloy, com muita estrutura. Eu te ouvindo falar, você é muito analítica, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo muito, muito empática. Então, eu faço questão de dizer que você é uma pessoa muito rara. E nós temos muita sorte de ter você hoje conosco. Alexandrine, muito obrigada. Eu me sinto realmente honrada de ouvir essas palavras de uma mulher que é um furacão. O que você fez também, a sua trajetória sempre me inspirou muito. Você sabe que quando eu voltei para o Brasil, eu tive um curso de como utilizar LinkedIn com você. Então, assim, você me ensinou também num momento muito delicado. A gente se conheceu num momento muito delicado da minha carreira, que eu ainda estava me reencontrando aqui. E você sempre me apoiou e sempre me mostrou, assim, a ter visão. E eu aprendi muito com você. Eu sei que durante esses anos a gente não tem esse contato periódico, como eu gostaria, devido à sua correria, à minha correria. Mas você é uma mulher fenomenal e tenha certeza que eu me inspiro muito em você, de uma brasileira que escolheu o Brasil para morar, que o Brasil não é para iniciantes, e que fez o seu nome, que tá sur rayonne partout. Então, merci beaucoup, gratidão, de verdade. Obrigada. Conte comigo, sempre. A próxima vez vamos te trazer para fazer uma troca em francês. Domina muito bem a língua francesa. C'est parfait. C'est parfait, ok. Então, gente, muito obrigada a todos. Karine, um grande abraço. Logo, logo a gente... Um grande abraço. E divide um copo de vinho, tá bom? Sim. Obrigada a todos. Obrigada, Alexandrine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Lilian, tu peux, hop, couper.